Tá no 1098 aí, Bill? Ou tu já vai botar direto? Já tá direto. Já tá, o cara tá sempre me derrubando, antes era 1098, hein? Salve, gente, Coutinho aqui do Ungolicast, mais uma vez falando pro nosso episódio de hoje mais que especial. Hoje o nosso convidado... Não vou falar agora. Primeiro vamos pra vinheta, depois a gente apresenta ele. Voltou, Bill? Então vamos para os nossos patrocinadores aí. O Bronze da Rê, que agora é o Bronze da Rê e o Iluminador da Rê. Se tu quer ficar bronzeada no inverno, chegar lá na praia já com aquele tom de pele maravilhoso, chamem as meninas lá do Bronze da Rê no Instagram. Ou Bronze da Rê. Fechou? E construtora inovadora, o homem me trouxe até um caneco aqui, ó, para tomar meu café. Construtora inovadora, são especialistas em pré-moldados de concreto. Se tu quiser fazer teu prédio, tua loja, chame o pessoal lá da construtora inovadora no Instagram também. Fechou, Bill? Agora sim, salve, gente! Hoje um episódio para lá de especial. Tu te apoio, como tá aqui na nossa TV, que vai para o ar na última quinta-feira agora de novembro. A gente tem aqui hoje, então, o Henrique Castelhano. Falei certo, Henrique? Tá. Castelhano, tá certo, Castelhano. Passou. Sim. Porque espanhol, meu pai adora o lado espanhol da família, ele gosta do castelhano. Castelhano. Né? Mas eu falo castelhano mesmo. Tá, mas então vamos de novo. Henrique Castelhano, para agradar teu pai. Tudo bom. Beleza, cara? Tu tem autismo nível 1 de suporte, isso? Diagnosticado em 2019, eu acredito. Em 2019, tá, beleza. Então o Henrique está com a gente. Henrique, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agora a gente vai tentar entender um pouquinho, então, mais como é que sente as coisas alguém que é neurodivergente, assim, com autismo nível 1 de suporte. Que eu aprendi aqui com a Cíntia, sim, que é a tua terapeuta, né? A própria. E com o Josemar Marquesan, né? Que não existem graus mais piores ou mais ameno, né? Que na verdade o sofrimento que conta é o mesmo. Isso eu aprendi com eles aqui nos episódios que a gente acabou fazendo. É que depende do auxílio que a pessoa recebe. Isso, muito, né? mas não tem a ver com ser pior ou menos pior, digamos assim. Exato. Porque o sofrimento social, assim, com coisas novas é muito parecido, né? Então, Henrique, a primeira coisa que a gente sempre faz aqui, a gente pede para que o convidado faça uma autoapresentação. Óbvio. Porque a gente sempre sabe muito pouco de quem senta do outro lado da mesa. Então, fica à vontade. Se tu quiser olhar para alguma câmera, 6, né, Bill? 6. Nossa, quantos a gente já viu tanto? Tem vários aqui, nossa. Bom, prazer, meu nome é Henrique. Acho que eu vou me introduzir com as coisas mais pertinentes ao meu diagnóstico. Mas, no geral, eu faço economia, estou na faculdade agora, no 6º semestre, acabando a economia. E fui diagnosticado com autismo nível 1 em 2019 pela doutora Cíntia, nossa querida amiga. Ela esteve aqui antes, né? Sim. E meus hobbies, eu gosto muito de música, eu toco piano desde 2015, que eu tinha 15 anos, comecei a me interessar. Quis muito vir aqui, porque eu acho que quando se fala muito em autismo, se fala em níveis mais graves. Essa ideia de que o autismo pode ser um pouco mais leve, portanto ele está meio escondido, assim, é uma coisa que eu e a Cíntia conversamos muito na nossa terapia, que não é uma coisa muito retratada, assim. Ela falou justamente, tu quer ir num podcast, vamos conversar sobre isso. Eu achei, tipo, tá, vamos lá, sexta-feira, tenho tarde livre sexta-feira. Show de bola, cara. Obrigado, então, por estar aqui com a gente, cara. Imagina. Tu disseste que teve o diagnóstico em 2019. Quantos anos tu tem hoje? Tenho 25. Eu tinha 19 em 2019. Ah, tu já era saindo da adolescência. Tá, e me diz uma coisa, a tua infância, como é que foi? Tu te sentia diferente? Sim, não. A infância toda foi uma conscientização. Eu fui sempre bem consciente de que eu era diferente dos outros.
Tu sempre teve isso contigo? Sim, sim. Porque eu acho que isso é uma coisa muito no nível 1. Isso é uma coisa até que a Cíntia fala, que ela não sabe se quem é muito, muito autista. Eu não sei, que é difícil interagir com esse tipo de gente no dia a dia, no convívio, até de encontrar, assim. Tá. Mas na teoria dela, na cabeça, ela não sabe se essas pessoas não sofrem menos. Porque às vezes elas não sabem quão diferente elas são. Eu notava, antes do tratamento, que eu faço terapia há muito tempo, então hoje em dia eu consigo conversar, muito mais normal. Mas eu notava sempre que eu era muito diferente. Os meus amiguinhos da escola eram sempre os mais excluídos. Tu vai olhar, principalmente no maternal, até o Jardim B, assim, as fotos, tudo que eu tinha quando eu era pequeno. Tava todas as crianças olhando pra câmera na foto, menos eu que tava assim, olhando pra lá, sabe? Tu notava essas coisas, então foi sempre consciente, assim, na minha parte. E tu faz terapia há muito tempo, tu falou. Antes do diagnóstico, tu já fazia terapia? Sim, sim, sim. Ah, tu já fazia. Com ela. Ela que suspeitou primeiro. Ah, foi com ela também. Sim. Ah, daí no meio do trabalho, de vocês dois, ela chegou à conclusão de que... Olha só que show, cara. Tá, e a tua adolescência, cara? Tu te sentia excluído? As crianças, tipo assim, por exemplo, hoje, eu não sei se na tua infância era assim, mas hoje a gente vê às vezes algumas crianças fazendo bullying, né? Com outras crianças que são diferentes, na verdade. Né? Isso aconteceu contigo também? Quando eu era menor aconteceu uma zoação, porque eu me irritava muito fácil, que eles achavam isso engraçado. Mas isso acontecia, acho que independente do autismo, assim, acontece com qualquer tipo assim, de criança passa por esse tipo de coisa. Quando eu comecei a crescer e eu não fui me ajustando, eu tinha amigas, as pessoas me achavam engraçado, pelo menos isso eu sempre fui, eu interagia. Só que eu não tinha uma amizade muito forte formada com as pessoas, não era muito convidado na escola. Isso falando um pouco depois, né? No primeiro, segundo ano, um pouco antes, sétima série. Nessa época, não era tanto um bullying, mas era mais uma exclusão, assim. Até porque eu estava numa escola que o pessoal era bem legal, então o pessoal não fazia bullying, mas eles não queriam andar junto, assim. Sim. Então, qual escola? Não sei se tu pode falar escola. Eu não sei se eu posso também. Por mim, eu diria, mas não sei se nós não tem problema também. Então. Não, eu estudei no Anchieta até a quarta série. No Anchieta ali, sabe, né? Nós passamos na frente do Unicinos, que é onde tu estuda hoje. Isso. E era legal o Anchieta, mas não era a minha pegada que eu precisava. Os guris lá... Era uma cultura muito mais formada por neurotipicidade. Os guris gostavam de jogar futebol. E tu não? Eu odiava esporte. Que, meu senhor do céu, eu passava o recreio todo na biblioteca lendo livro. Olha só. Eu era o único guri, tipo, de todas as turmas da minha série que fazia isso. No Monteiro Lobato, que eu fui depois, da quinta série adiante, era mais legal. E eu tinha amigos. O pessoal lá conversava comigo, tá? Até hoje eu converso com o pessoal de lá. Hoje em dia eu me dou muito melhor com eles. Mas ainda assim era um tipo de exclusão de, o Castion, que é meu apelido é Castion, sobrenome castelano. O Castion é legal, ele é engraçado, a gente gosta dele na escola, mas a gente não vai convidar ele pra sair, até porque provavelmente ele não vai aceitar e a gente não quer também. E eu não ia aceitar porque eu tinha muito essa coisa de estar fechado do autismo, eu era muito fechado. Eu ia pra escola, a escola me desgastava de uma maneira, assim, eu ficava exausto, eu tinha que voltar pra casa. Ficar sozinho em casa. Porque naquele momento da escola tu tinha muita gente na tua volta e isso não te fazia tão bem internamente. Muita gente e uma cobrança específica de prestar atenção, focar em coisas que eu não conseguia e eu me sentia muito burro de estar na escola. Só. Eu saía da escola sempre, todo dia me sentindo um idiota. Sempre. Olha só. E aí isso te cansava demais. Cansava. Pra mim a vida boa era eu sozinho em casa. Eu demorei pra aprender, acho que até só depois do meu diagnóstico, nos 19, eu aprendi a gostar de fazer coisas fora de casa com pessoas, não na escola, assim. Eu posso não estar nos estudos, mas eu posso não estar sozinho também. Por exemplo, ir numa praça, em outro ambiente com outras pessoas. Eu não fazia esse tipo de coisa. Mas assim. Hoje tu gosta ou tu foi treinado? Eu fui me treinando, eu gosto hoje em dia. Hoje em dia tu Eu aprendi a gostar de interação social, eu gosto muito hoje em dia. Só que foi uma dificuldade. Eu fui ter o primeiro beijo, por exemplo, aos 19, 20 anos, assim. Olha, cara. Sim. Porque eu chegava na escola, conversava com as pessoas, trocava umas brincadeiras, um papo. As coisas mais sociais eu não fazia parte. No recreio eu ficava muito sozinho na sala. Tu nem saía da sala no recreio? Às vezes, eu tinha um outro amigo que eu suspeito que talvez seja autista, eu ficava com ele muito no recreio. E depois eu voltava pra casa, assim. E era só isso. Então, esses primeiros desenvolvimentos sociais, essas raízes, eu demorei muito para formar. E
Tu chegava a gostar de alguém nesse teu período de adolescência? De amizade? Assim? Não, de gostar uma menininha ou sei lá. Sim, muito. Só que ela namorava. Ah, então, mas aí tu nem conseguia dizer pra ela. Eu não saberia nem dizer. Eu não sabia. Entendi. Eu tinha muito, devido ao autismo, provavelmente, essa ideia de seguir regras, assim. E daí, eu não conseguia saber se a pessoa gostava de mim de volta ou não. Eu tinha a menor ideia. E era errado, na minha cabeça, ir lá e incomodar alguém. Eu tinha muito medo de chegar, falar pra guria que eu gostava dela e estar incomodando ela. Pra mim, isso não era um leve incômodo. Pra mim, isso era horrível. Eu ia merecer um tapa na cara de volta. Olha só. Eu não queria arriscar esse tipo de coisa. Não tem... Como é que eu posso te dizer? É tudo muito objetivo pra vocês, né? Sim, sim. Não muito. Tem, tipo... Uma ironia. Como é que tu vê uma ironia, por exemplo? Eu entendi ironia até no humor. Isso... no humor tu... Por questão de ficar muito na internet, ver vídeo no YouTube de comédia. Ironia no humor eu peguei desde pequeno, assim. Mas ironia mais no sentido, por exemplo, quando alguém é muito, muito amigo um do outro, as pessoas se zombam, assim, se cutucam, se incomodam um pouco. A ideia disso, eu acho, é que tu zomba teu amigo e vocês desfrutam do fato que vocês são tão amigos que, apesar de se zombar, vocês ainda se gostam. Sim. Isso reforça. Pra mim, quando autista pequeno, não. Se alguém zombava de mim é porque não gostava de mim. Eu ficava muito brabo. Entendi. Eu demorei muito pra essa interação masculina de zoação, de piadinha, assim, nesse sentido. Tá, e me diz uma coisa. Tu falou que hoje tu faz coisas e tu consegue gostar das coisas que tu faz. Bastante. Tá. Mas no início foi por treinamento. Tipo, tu vai fazendo, até que tu pega gosto. E se muda. Tipo, por exemplo, assim, a rotina é importante pra ti. Sim, hoje, eu diria que sim. Sempre foi ou não? Não, é que a minha rotina é um pouco diferente, o que eu gosto de rotina. Tá. Eu gosto de sempre saber, tipo, determinado que eu tenho um momento do dia sem rotina. Eu tenho um momento do dia que eu posso fazer o que eu quiser sem rotina. Tá. Mas isso é por si só uma rotina, assim. Eu tenho que ter isso garantido, senão eu fico desorientado. Faz parte da rotina. Sim, mas eu tenho que ter esse momento. E é nesse momento que eu gosto de interagir com meus amigos, de conversar, de fazer. Mas se muda em que sentido tu quer dizer? Digamos que tu vá num restaurante. Tu vá sempre no mesmo restaurante. Sim. Quando tu muda o restaurante, isso é um problema pra ti ou não? Pra mim, em particular, não. Eu gosto... Eu até tomei gosto por isso também com o tempo. Tá. Com o tempo. Quando eu era pequeno, não era assim. Quando eu era pequeno, eu comia só pastel e nugget, assim. Eu tinha muito teimosia de sabor, né? No paladar. Mas hoje em dia, eu tomei um gosto na vida por experimentar coisas novas. De pular sem saber nadar e vendo o que dá. Hoje tu consegue fazer isso. Que seria aquela imprevisibilidade. Sim. Tipo, vou fazer pra ver o que acontece. Eu tomei um gosto por isso, mas foi com o tempo e foi, acho que, por coisa do destino, assim. Eu não era feito pra isso. No início, quando eu era menor, eu era o oposto. Por acaso, a vida me levou pra esse caminho e eu acabei tomando gosto. Eu acho que isso pode acontecer com o autista, tomar gosto por isso. Tá, mas isso não foi feito nem em terapia. Não. Foi acontecendo durante Foi também trabalhado muito em terapia, tá. Mas eu acabei gostando, assim. Pô, que legal. E qual a importância da terapia, assim, que foi pra ti? Muito. Tu começou a fazer terapia com que idade? Eu tive várias terapeutas, assim. Com a Cíntia específica foi por volta de 2018, eu acho. Tá. 17, 18. E por que antes tu foi procurar terapia? Antes da Cíntia? Porque eu... Lá atrás, porque teus pais disseram, eu acho que é bom botar ele na terapia. Não foi meus pais, foi os professores. Acho que foi... Quando foi a minha primeira terapia? 9, 10 anos. Os professores viram que eu não tinha... No Anchieta eu não tinha amigos, assim. Tá. Eu não falava com ninguém. Até a quarta série eu era muito sozinho. Não interagia, não falava com amigos. Eu não tinha papo pra tocar com eles. A mídia que eles consumiam, a cultura que eles consumiam era totalmente diferente da minha. Eles falavam qualquer coisa sobre futebol, que eles adoravam. Esse é o top, que eles mais gostavam, não sabia de nada. Não conseguia falar. Então, os professores ficavam muito preocupados. Eles falavam com meus pais, esse tipo de coisa. Eu estava sempre de mau humor, provavelmente devido a isso. E eles notavam que eu estava sempre mal-humorado. Porque não tinha nada que te agradava ali. Exato. Né? Claro. Não, a escola era um inferno para mim. Sim. Os professores do Anchiotanos não ajudavam muito também. Mas o professor da quarta série, nossa senhora. Mas...
Daí eles recomendaram isso, mas eu nunca me dei muito bem com as terapeutas. Não é que eu não gostava delas, elas já eram muito gente boa. Inclusive, uma terapeuta minha, quando meu avô morreu, foi na segunda, quinta, série, eu não lembro quando foi. Mas quando meu avô morreu, ela foi no funeral. Tipo, eu como paciente dela, pequena, uma criança, ela foi só pra expressar sentimentos, sim, muito fofo, muito querido. Então elas eram pessoas boas, mas eu não tinha me encaixado muito, não rolava um papo de aprender, assim, por melhores que elas fossem. Eventualmente, eu comecei a ficar muito estressado e eu e a família resolvemos procurar uma nova terapeuta. Encontrei a Cíntia por 2017 daí. Mas daí eu já tinha ido em 2 terapeutas antes, quando eu era pequeno, por orientação da escola. Assim. Porque a escola via que tu não estava encaixado. Sim, a escola, coitada, não sabe... Na tipicidade, só via, mas tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente, não sabe lidar especificamente com o autismo, mas queria ajudar e recomendar. Mas com a Cíntia foi... E lá atrás ninguém viu o diagnóstico. De autismo, não. Lá atrás, não. E eles diziam alguma coisa, tipo, é isso ou aquilo? Pá, o que eles diziam? Que era esquisito, tá? Mas... Isso meus amigos falavam. Mas que... Não. Eu acho que era... Iam tratando como... Uma excentricidade. Coisa da personalidade, assim. Olha... E qual foi... Tá, daí tu começou com a Cíntia. Daí a Cíntia provavelmente começou a aplicar testes em ti e... A gente começou a suspeitar. Tá. Eu já tinha feito teste para autismo antes, tinha dado negativo. Mas ela achou, tipo, não é por aí. A gente fez um teste de QI. Eu dei superdotação. Tá, ela me comentou que tu tinha superdotação. Sim, e daí... Mas eu não achei que explicava por completo. Minha família também não, a gente não estava satisfeito com isso. Tipo, eu sou diferente, mas não é assim. E daí a gente acabou aplicando testes com autismo e acabamos me diagnosticando. E daí tudo fez muito mais sentido. Tá, eu ia te perguntar o que dentro de ti rolou assim, quando veio o diagnóstico então? Tu é autista e tal. O que aconteceu em ti, entendeu? Eu gostei, porque me explicou muito. Tá. Eu lembro de uma tirinha do Jean Galvão, eu acho que é o nome dele. Ele é um cartunista brasileiro. Que é uma vovozinha que, tipo, ela começa a fumar e a vizinha dela pergunta por que tu tá fumando? E, tipo, preciso de alguma coisa que justifique a dor que eu sinto no peito, né? Ela queria achar uma explicação, ela se deu, mas... Aí começou a fumar pra dizer que era cigarro. Sim, né? Porque essa coisa da gente não saber o motivo incomoda. Mas daí eu senti, agora faz mais sentido, eu vou saber como tratar. Legal, cara. Eu sempre fui muito pragmático, assim, tipo, eu não fiquei triste nem nada, tipo, eu fui diagnosticado, agora como vamos tratar, assim. É como se desse um alívio, assim, tá tudo certo. A única coisa que me deu mais um incômodo foi de ser tão tarde, eu queria que tivesse sido mais cedo. Sim. E eu vi isso depois online, fui procurar sobre casos parecidos com o meu, tinha adultos, 40 anos, falando que foram diagnosticados e eles sentiram que perderam a vida, queriam a vida de volta. Eu imagino que eu me sentiria assim se fosse diagnosticado com 40 anos. É verdade. Sim, deve ser bem chato. Porque imagina passar 40 anos sofrendo sem saber por quê. Sim, ele achando, eu achei que tinha algum tipo de loucura na minha cabeça. E depois eu fui descobrir que era isso, que tem tratamentos específicos, não fazia a menor ideia. É a teoria da Cíntia que devido à superdotação, que vem muito autismo com superdotação, ele mascara um pouco. Porque daí tu sabe como correr atrás e passar nas provas na escola, assim. E daí lida melhor com... E daí tu sabe como improvisar mais rápido, por mais estressado que tu fique nas questões sociais, que eu ficava muito estressado quando era menor. Esse improviso que tu dá não aparenta tão estressado por fora. E eu, quando pequeno, as pessoas se davam conta quando eu explodia, assim, de raiva. Quando eu tava muito sobrecarregado. Com raiva, mas daí segurava bem. E daí... Por isso que ela acha que foi tão difícil diagnosticar. E que eu acho que deve ter um monte de gente, assim, não diagnosticada. Sim. E quando mais vai evoluindo esse conhecimento, mais pessoas vão acabar sendo diagnosticadas. E daí as pessoas, às vezes, confundem que tá tendo mais autismo. Eu não acho que tá tendo mais autismo. Acho que tá sendo mais diagnosticado pessoas que não é. Que né? Tu sabe que eu sou padrasto. Padrasto. De um menino... Eu sempre falo dele em todo episódio aqui do Te Apoio. Fala. Que é o Tobias, e é por isso que a gente criou o Te Apoio, né? Pela minha necessidade de ter um entendimento melhor, né? Mas ele é nível 3 de suporte não verbal. Não verbal, ia perguntar. Daí a gente, cada coisinha que ele faz em casa, assim,
diferente para nós é uma vitória, assim. Sim. Quase Ele é bem fechado dentro de si, então, bem né? fechado, né? O alto do autismo bem... Bem fechado, assim. Mas ele pede tudo que ele quer, né? Se comunica bem até para um não verbal. Por exemplo, se ele quer chiclete, ele fala o nome do que ele quer. Ele não fala, eu quero chiclete. Ele fala o nome. Ele é bem direto. Isso aí, bem objetivo. Bem sucinto. Isso aí, quer piscina, ele fala o nome, Ina. Aí já sabe que é piscina. Tem umas pessoas que podiam aprender com ele. É verdade. Tu sabe que às vezes o problema é quando ele quer vacina e ele fala Ina e a gente acha que é piscina. Ele é complicado, sim, coitado. Mas e aí que a gente criou esse... E aí a gente tá para trazer alguém que tivesse o TEA dentro do espectro, mas há um tempo já, né? Porque profissionais eu acho que já vieram de todos, assim, fonoaudiólogo e tal. Legal, já é fono aqui. Uma galera já aqui. Daí a Cíntia trouxe, tem um rapaz. Sim. Eu achei muito interessante a ideia. Eu tenho umas amigas que eu suspeito que tenho. Uma suspeita ela mesma que tem, a outra eu não tenho certeza. Tá. E uma delas não ia topar nunca. Ela ia achar um saco vir pra cá, ficar sentada por uma hora falando. Mas a outra talvez topasse, talvez, se vocês quiserem, talvez cutuque ela. Legal, cara. Muito legal. E em menina é mais difícil de ter, né? Em mulheres. Sim. Pelo que me parece, vivendo a vida assim. Tem uma condição, né? 4:1. Mas tem uma condição no masculino que favorece com que tem em relação ao feminino. Isso a gente aprendeu aqui, né? Tu já sabia, né? Mas Renata já sabia tudo. Alguns de nós aprenderam aqui. Exatamente. Cara, existe alguma coisa que tu entenda hoje, por exemplo, que tu tenha mais dificuldade, assim, de fazer algo que te incomode mais, mas que tu passa por cima? O mais complicado pra mim é prestar atenção em outra pessoa falando por longos períodos de tempo. Eu começo a falar sozinho dentro da minha cabeça. Assim. É muito chato. É muito automático isso, de tu voltar pro teu próprio mundo dentro da cabeça, desviar, começar a imaginar, começar a falar. E quando tu se dá conta, isso é um problema na aula, muito. Né? Passou 30 minutos de aula e tu nem se deu conta. Assim. Sim. Tá, e como é que tu faz pra estudar daí? Porque o professor fala 2 horas sem parar. Corro atrás, né? Eu corro atrás em casa depois. Eu tenho uma professora particular, que a minha família, graças a Deus, tem os meios. Pra te ajudar. E ela tem me ajudado. Ainda mais que tô fazendo TCC agora, pra faculdade. Tu já tá no fim, então? Então... Que legal, cara. Tu sabe ela que tá me orientando, tá eu ajudando. fiz um semestre de economia no Unicinos, lá em São Leopoldo. Legal. Lá em São Léo, que legal. Mas saí correndo do primeiro semestre. Não gostou, pô. Não, eu entendo. Fica só pior depois, né? Se tu não gostou do primeiro... Barbaridade, saí correndo, cara. Tu não teve que passar por econometria, 1, 2 e 3. Não, Nossa, mas nem sei o que tu tá falando. Pra mim tá falando grego agora. Pra mim também, eu passei. Nossa senhora. Eu vou ter que correr atrás disso daí pra entender melhor. Tu tem hiperfoco em alguma coisa? Eu sinto que sim. Depende das fases. Mas quando eu me interesso por algo, eu me interesso por algo muito perfeccionisticamente, assim. Eu quero saber tudo daquilo. Eu gosto muito de música clássica. Eu escuto muito, eu toco. Piano, como eu falei. E eu diria que esse é meu hiperfoco. Isso literatura clássica, assim, antiga. Tu gosta também? Sim. Tu lê bastante, então? Tento. Eu não tenho muito tempo com a faculdade e o trabalho, mas tento. Tu trabalha em quê? No CAF eu trabalho no Centro Administrativo, Fernando Ferrari. Sim. Que aquele maluco desceu há pouco de skate. Sim, Eu trabalho ali no 20º andar, no último. Sabe onde é, né? No Centro Administrativo. Eu tô estagiando ali, na verdade. Eu falo trabalho que é mais fácil de explicar. Sim. Mas tô estagiando ali. Um negocinho fácil. O convênio, os estados têm convênio com vários municípios. O estado dá dinheiro para municípios. Só que por muito tempo os municípios gastavam dinheiro bobagem e a gente não tinha como saber. Tá. Então agora eles têm que preencher um sistema mensal pra gente saber no que eles têm gasto o dinheiro do estado. Pra depois prestar conta. E às vezes eles não sabem como preencher o sistema, dá problema, eles falam comigo, eu ensino. Porque é um sistema chato de aprender a mexer, assim. Tá. Tem sinais e coisa, pra ver que você tá atrasado, que eu vou ligando, mandando e-mail, conversando. E como é que tu aprendeu a tocar piano?
Fez aula? Fiz aula. 2015 eu resolvi que eu queria cantar. E eu resolvi fazer piano antes, porque eu queria uma aula musical mais teórica antes de começar a cantar. Eu acabei não cantando, eu acabei gostando do piano mesmo. Ah, que legal. E aí tu ficou ali? Eu fiquei ali. E hoje tu toca em casa? Toco. Eu comprei um piano usado de uma amiga da família. Ah, que triste. De parede aqueles, não tem espaço pra caldo, sim, né? Sim, de parede aquele que tu quer. Mas acústico mesmo, de madeira, assim, grandão. Ah, que legal. Bem bonito. E o que tu mais gosta de fazer no teu dia? Dormir. Dormir Pode é ser dormir. Dormir é bom. Dormir é bom. Dormir, escutar música. Hoje em dia eu saí com meus amigos. Olha que legal. Uhum. Tu tem namorada? Não. Tu disse que teu primeiro beijo foi com 19 e 20, eu não lembro. 20. Por conta das dificuldades da interação social. Sim. Então o teu primeiro beijo veio depois da Cíntia. Depois que tu começou a terapia com a Cíntia. Cíntia. No início da terapia com a Cíntia isso era um tópico muito... Sim. Olha, cara. Foi depois dela. Foi depois até do diagnóstico, eu acho. Foi depois ou foi junto? Foi bem na época, assim. Olha só. E como ver. é que foi pra tu vir pra cá? Tranquilo? De boa? De boa. Não te causou ansiedade, nada? Não. Uma ansiedade normal, de coisa nova da vida. Tá. Mas nada particular do autismo, assim, eu acho. Nada que te bloqueasse. A ponto de, não sei, não quero mais. Sim. Mas isso é muito disso que eu aprendi a desenvolver, de gostar de pular em coisa nova, assim. Sim, que foi o que tu falou. Eu meio que transformei isso num gosto, que normalmente seria um nervosismo, assim. Sim. Obrigado, nossa. Já gastei uma garrafa inteira. Antes tu preferia a previsibilidade? Antes. Sim. Eu não sei dizer exatamente quando mudou, eu acho que foi... Com o tempo foi mudando. Com o tempo, sim. Eu acho que muito eu queria me provar pros outros. E daí eu queria fazer coisas que ninguém mais conseguia fazer. E daí eu fazia coisa muito difícil. E ao longo da vida de fazer isso... Por exemplo, ninguém gostava de mim na escola para me provar pros outros. O professor pedia para alguém ir na frente da sala fazer alguma coisa e ninguém queria ir, eu ia. E isso acabou desenvolvendo nesse gosto de fazer coisa nova, assim. Porque acabou funcionando, as pessoas acabavam gostando. Sim. Tipo, assim que eu fiz os primeiros amigos na escola, foi esse tipo de coisa. Foi porque daí tu ia. Uhum. Mesmo que por dentro tinha alguma coisa dizendo pra ti, não vai. Exato. Assim, não vai. E aí tu ia igual, passava por cima. Uhum. Tentava. Sim. Eu tenho uma deficiência física no braço, né? Uhum. Eu passei um pouco por isso, assim, por essas dificuldades de interação social e tal. Bem complicado, assim. E eu também, cara, passava por cima, assim. Tinha um negócio dentro de mim dizendo, não vai, É, não o vai. único jeito de... E eu ia, não tinha outra escolha. Ou eu ia ficar num canto abandonado. Né? É que o ser humano, ele quer muito, o máximo possível, preservar a sua energia. Exato. Porque a gente come para recuperar a energia, a gente gasta ela, a gente morre, a gente gasta toda. Então a gente quer preservar ela. Então se tem algo muito novo que a gente não sabe o custo, a gente tá na zona de conforto, é evolucionário a gente não querer sair assim. Exatamente. Mas a gente tem que se empurrar. É isso aí, cara. Isso é importante até para quem vai assistir nós depois, né? Vai ver que vai dar. Às vezes, normalmente vai ser bom. Normalmente vai ser Pra mim foi assim, pelo menos, sim, né? Sim. Deu certo. Uhum. Existe alguma coisa que te cause ansiedade ainda? Tipo, alguma coisa que tu vai fazer? Sempre que eu vou falar com alguma guria que eu acho bonita, eu fico com ansiedade, assim. Mas tento não deixar transparecer. Tá. Que mais? Uma coisa que causa ansiedade em particular... uma coisa que me causa muito... Ótima pergunta isso daí. Eu não sei porquê. Tá. Não é nem tanto o fazer, mas é antes. É ter que abrir e-mail. Ou ter que abrir mensagem da faculdade, no Moodle da faculdade, pra ver o que eu tenho que fazer. Não é nem tanto o fazer. Não é o fazer. Ter que ir até... Descobrir que tenho que fazer. Ter que ver o e-mail e daí depois que eu abrir o e-mail, ler o que eu tenho que fazer não é tanto um problema. Mas ter que abrir ele, ter que abrir a mensagem, ir até... Eu acho que isso é reconhecer que tem uma demanda. Tá. Porque não é demanda tanto o problema, é que eu não quero reconhecer que eu tenho a demanda. Tá. Se vocês querem demandar, vocês têm que me cutucar. Só que não é assim, as pessoas não vão te empurrar a fazer. Mas essa coisa de abrir e-mail me dá uma ansiedade absurda. Uma coisa parecida que a minha mãe tem, acho que ela não tem autismo, mas ela odeia atender o telefone. Ela odeia falar no telefone. Eu também não gosto muito de falar no telefone. Prefiro digitar. Porque... Sim. Mas é esse...
É o abrir o livro a primeira vez, o descobrir Sim. o que é esse ato Tu de... sabe que agora que você tá falando, eu tenho isso com o WhatsApp, cara. Tu deixa as mensagens não lidas ali. Eu fico... Não Não, percebo. não é, cara. Às vezes eu sou assim, né? Eu fico olhando, meu Deus, cara, chega a dar uma tremedeira em mim, porque eu vou ter que abrir o WhatsApp às vezes. Eu não sei se é porque é muita demanda, né? Às vezes, e aí o cara meio que fica, é mais coisa pra fazer. Eu acho que é isso. Tu fica o cérebro pensando, eu vou primeiro acabar o que eu tenho que fazer agora e daí Isso. abrir. Meu Deus, não vai dar nem pra descansar, tipo assim. Só que às vezes tu... Não é isso. Às vezes tu descansa, só que o nervoso do abrir continua ali. Isso, é mais fácil abrir, né? Mas mesmo assim a gente fica empurrando, né? Eu tenho um pouco disso. Uma desgraça, uma desgraça. Cara, tu sabe que a Cíntia, ela tem certeza que eu tenho superdotação, né, Bill? Eu acho que ela falou isso pra mim. Ela te antes de falou, vir pra cá, eu acho. Mas ela fala isso de um monte de gente também. Então ela falou, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Depois que eu fui diagnosticado de superdotação, ela começou a ver. Aí ela falou pra mim assim, não, vai lá que eu quero fazer uns testes contigo, vai lá, nós vamos fazer, tá bom. Boa. Mas nunca fiz, então. E eu também não acredito muito que eu tenha, né? Pode ser que sim. Não né? tenho muito hiperfoco, assim, nada, sabe? Nada particular. Já tive, mas agora não tenho, mas também tô velho, quase 50, né? Cara, lá na tua infância, assim, tinha alguma coisa que tu não faria de jeito nenhum? Porque te causaria muita ansiedade. Tinha coisa que eu fazia que não era nem ansiedade, era mais questão textorial, física, assim. Que eu não conseguia usar meia quando eu era pequeno. Tu tinha uma questão sensorial, então? Sensorial, isso. Quando eu era pequeno, eu não conseguia usar meia, que tipo, não conseguia. Se minha mãe me obrigava a ir de meia pra escola, eu chegava na escola e pro banheiro, tirava a meia e continuava o resto do dia. Por causa da textura na ponta. Na ponta lá? Aí sabe aquela texturinha? Sim, a costura. A costurinha. Não conseguia. Eu não conseguia focar em nada do dia além daquilo. Mas isso não me deixava ansioso. Se tu ficasse com a meia... Sim. Tu não focava em mais nada. Tu ficava... Não consegui. O teu pensamento lá no pé. O dia todo. Eu me obriguei a usar meia com o tempo, hoje em dia eu ignoro o negócio, que nem todo mundo. Mas isso demorou uns anos. Eu acho que depois dos 15 eu comecei a usar meia, assim. Sério? Até lá... Não usava. Que doido. Nada. Eu tinha uma questão sensorial no pé. A costura da meia incomodava ele. A etiqueta não incomodava? A etiqueta, não, porque eu sempre tirei a etiqueta das roupas. Eu não sei, porque eu sempre tirei, eu não sei, né? Eu acho que ia incomodar, assim. Porra, e na adolescência, cara? Pensando nessa questão da ansiedade, se tem algo que eu nunca faria por essa questão. Por ansiedade. Por exemplo, tu disse que hoje abrir o e-mail te causa muita ansiedade. Sim, muita. Tipo, ou os músculos conversar com uma menina ficar... que tu... Sim, mas isso é uma ansiedade legal. Essa é a boa. É. Então essa é a normal, que qualquer... Não, a do e-mail é uma... Eu fiquei muito ansioso quando eu fui conversar com a Renata. Viu? Bom sinal. Mas o do e-mail é uma ansiedade, uma avassaladora, assim, que tu fica... Isso. Os músculos se contraem. Parece que é como se o meu corpo quisesse me parar de botar a mão no fogo, assim, sabe? Que tu vai assim, cada vez mais devagar. É assim, indo pro mouse abrir o e-mail. É uma coisa... machuca. Mas eu tô tentando pensar... prejuízo mesmo. Não, sim, isso me atrapalha bastante. Sim, não. Chega a doer. Já aconteceu vezes que eu tava tão ansioso de ter que abrir, se tem um monte de e-mail que eu tenho que ler. Um monte é 3, tá, gente? Você tem um monte de e-mail que eu tenho que ler. Eu cheguei lá lacrimejar, assim, de ansiedade. Sério? Já aconteceu. Que mecanismo tu usa no trabalho pra abrir e-mail? Porque lá provavelmente tu recebe. É que no trabalho... Mas não são todos os e-mails, né? São específicos. Mas no trabalho, é que eu já sei o que são os e-mails. Os e-mails são pedindo ajuda com o sistema, que eu sei usar. Tá. Então, já tem uma previsão ali, tu já ele sabe... vai perguntar por que tá dizendo que o convênio tá atrasado, alguma coisa assim. Tá. Que documento falta pôr, eu vou... Tá. Agora, se eu não sei se eu tenho prova ou não, e eu tenho muito medo de ir conferir. Eu tenho prova amanhã ou eu não tenho prova amanhã? Isso dá um pavor. Porque se eu soubesse... Pelo menos, eu tenho prova, então aqui as perguntas que vão cair na prova, eu ia abrir. Teria conhecimento mais, entendeu? Claro. Que é a esse mistério.
É o mistério que mata ele. É esse mistério de ter que abrir a caixa, ver o que tem ali Entendeu? dentro. E é da faculdade, normalmente, porque os e-mails que tu mais tem pavor de abrir são os da faculdade, né? Porque Sim. é uma demanda direta pra ti e tu não sabe ainda qual é. Sim, se eu recebo um e-mail do professor, eu, tipo, meu Deus do céu, o que vai ter ali? Ele pode estar falando que eu esqueci o carregador na sala, ele pode estar falando que eu sou o pior aluno que ele já teve na vida. Não sei o que ele vai falar. Não sei. Eu fico muito, muito nervoso, me paralisa. Olha. E na adolescência teve alguma coisa Eu tô assim? tentando pensar ainda. Na adolescência, algo que me paralisasse, que não referente a isso. Eu lembro muito que a gente tinha uma aula de teatro na adolescência. Tá. E tinha certas coisas na linha de teatro que eu fazia tranquilo. Mas tinha certas coisas, eu vou tentar lembrar melhor pra ti o que eu não conseguia fazer. Tá. Tinha certas coisas que qualquer outro amigo meu ia tirar de brincadeira. Ia fazer no teatro, ele ia fazer alguma coisa vergonhosa pra ele, e os outros iam rir, ele ia rir junto. Ele ia achar o máximo. Se eu fosse lá e os outros fossem rir de mim, eu ia começar a chorar no teatro, Tá. assim, quando eu era pequeno. É porque... Eu acho que mais piadas feitas à minha custa, assim. Era essa coisa que eu não conseguia entender, que eles estão rindo à minha custa, mas não é pra me ofender, é de amizade. Sim. Eu ia me sentir humilhado, assim. Esse tipo de coisa eu não conseguia fazer. Olha só. Isso é por conta de que naquele momento tu não conseguia entender que aquilo não era pra te humilhar. Não era por ódio. Não era por amor. Porque o isso cara é é uma legal. coisa... Nossa, eu adoro o Henrique, cara. Vamos rir dele que eu adoro ele. Isso pra ti era inconcebível. Não fazia sentido pra mim. Porque se eu ria de alguém, da cara de alguém, na minha cabeça, talvez nem fosse verdade, mas eu achava que era porque eu odiava a pessoa, eu tava gostando de ver ela humilhada. Entendi, cara. Sabe? Olha só, cara. Então pra mim era também muito raro rir de alguém se dando mal na vida real, porque eu precisava não gostar mesmo da pessoa. Eu ria de algum personagem fictício se dando mal, assim. Sim. Mas ver alguém se dando mal na vida real não era muito uma fonte de riso. Aquelas vídeos de pegadinha que tem na TV, que a pessoa faz pegadinha com a outra, na vida real, eu não achava engraçado, eu ficava com pena da pessoa. Olha só, cara. Tá, e qual a estratégia, por exemplo, que tu faz hoje para conseguir abrir o e-mail da faculdade? Existe alguma ou tu vai passando por cima? Não, hoje em dia o que acontece? Eu não abro, eu vou na faculdade e quando eu vejo o professor eu falo, tu me mandou algo, eu não tive tempo de ler o que era. Porque Sério? em pessoa é muito melhor pra mim. Difícil? Sim, não, eu não consigo abrir. Às vezes sim. Às vezes quando eu tô na terapia com a Cintia eu peço pra gente abrir junto, do lado um do outro. E ela abre comigo. Cara. Sim. Mas o pessoal não te barra. Tu conversar com o teu professor, tu não tem essa ansiedade. Isso não tanto, porque quando ele tá ali conversando comigo, eu já consigo ver se ele tá sorrindo, se ele eu já tenho uma ideia melhor de qual é a mensagem, assim. Tu consegue Certo. ler ele daí pra saber, porque o e-mail é frio, né? Sim. O e-mail é frio, só tá frio. escrito lá. Tu não sabe se ele tá relaxado sério é. ou se ele tá, tu não entregou, né? Eu não sei se ele tá falando, Henrique, tu tem que entregar isso daqui, tá? Ou se ele tá falando, Henrique, tu tem que entregar isso daqui. Eu não sei qual é que é. Na vida real tem uma ideia melhor? Sim, na ideia, é claro, no tete a tete tu consegue ver o olhar do cara, né? A expressão dele. E tu trabalha bem com a expressão da outra pessoa, eu digo, porque tem alguns autistas que têm dificuldade de ver isso no outro, né? Eu tive... E de identificar sentimento. Eu tive por muito tempo, até hoje eu tenho um pouco. Porque é difícil pra mim focar muito no que eu tô vendo. Eu penso muito, sabe? Eu sinto que sempre que eu olho pro rosto de alguém, eu registro como o rosto tá naquele momento e eu paro por um tempo, uns segundos, até ver de novo. Em animação tem um negócio que chama keyframes. E que é, por exemplo, no Tom e Jerry, assim, que é o que eles estão fazendo, assim, assim. E entre esses keyframes, que são os blocos principais da animação, tem os de movimento, que a mão dele tá meio borrada, assim, pra demonstrar o movimento. Na vida real, parece que esses entre meu cérebro tem uma dificuldade em focar. Então, a mudança sutil de uma expressão pra outra, essa ponte, é uma dificuldade, assim. Isso é uma coisa que eu tive que treinar pra ler. É como se tu estivesse vendo fotos. Às vezes. Não literalmente, eu consigo ver, mas que o cérebro registra como se ele registrasse em slides. Assim. É como se tivesse o desenho do Tom e Jerry, aquele que tu põe num livro, num caderno e vai, né? Vai passando ali os movimentos, mas tu vai registrando um a um e não a sequência direta. E
como é que tu faz daí para entender o professor? Não, calma, quem é que disse que entende o professor? Não, quando tu vai conversar com ele. A emoção É, dele. isso. Não, eu sou muito mais auditivo. Acho que até por isso que eu gosto de música. Então, muito o tom da voz me explica. Mas às vezes me engana isso, né? Às vezes a pessoa tem simplesmente uma voz mais grave que as outras. Eu penso que ele tá mais bravo porque ele tá. Olha. Uma coisa que eu tenho muito é que eu decoro muitas coisas por cor. Quando eu era pequeno, mas hoje em dia não tanto, acontecia muito que, tipo, se alguém pintava o cabelo, mudava o corte do cabelo, eu demorava pra reconhecer a pessoa. Ah, é? Olha. Sim. Eu tinha uma professora de inglês que era uma querida, adorava ela. Eu parei de ver ela por um semestre, não tive ela com ela. No semestre seguinte, ela veio me dar oi, a gente conversou, e eu não me dei conta quem era, porque ela tinha pintado o cabelo. E eu tive que fingir que eu sabia quem era, tava com vergonha de admitir. E depois, graças a... tá, seria realmente bizarro se eu falasse que eu não sabia quem era. Ainda bem que eu não falei. Depois eu me dei conta. Chamou de professor de geografia, professor, o que vai cair na geografia? Era matemática. É. Já pensou? Ô, cara, e me diz uma coisa. Existe como é que eu posso te fazer essa pergunta? Que tu possa falar para que talvez quem esteja hoje adolescente, na situação que tu teve lá sem saber o diagnóstico, para pensar, de repente, existe alguma dica que tu possa dar para alguém que tivesse lá hoje, na situação que tu teve, sem o diagnóstico. Sei lá, tá se sentindo diferente, estranho, esquisito, não interage e... Entende? Eu pensaria que a principal coisa é tu pensar se tu consegue entender por que os outros fazem o que fazem ou não, né? Ou se tu consegue entender o que os outros estão sentindo quando fazem alguma coisa ou não. A minha impressão, pra mim, as outras pessoas pareciam robôs, assim. Eu não conseguia olhar pra alguém e sentir um sentimento dessa pessoa. Isso é uma dificuldade que até hoje eu tenho. Tá. Que é essa coisa, quando eu vejo que alguém tem sentimento... Eu não sou psicopata, quando eu vejo que alguém tem sentimentos, tá triste, eu me importo. Só que é uma dificuldade de chegar lá, é uma dificuldade de ver que a pessoa tá sentindo alguma coisa em primeiro lugar. Hoje em dia, o que eu tento mais fazer? Focar no visual, prestar atenção no rosto da pessoa e tentar falar menos sozinho dentro da minha cabeça. Porque eu tinha muito essa impressão de que se eu não tava falando sozinho dentro da minha cabeça, eu tava sendo burro. Eu tô com o cérebro desligado ou morto se eu não tô falando sozinho dentro da minha cabeça. Eu tive que entender que não é assim. Às vezes eu posso não estar falando sozinho, mas eu tô pensando e tá acontecendo coisas intelectuais mesmo assim. Eu posso estar focando no visual, olhando pro rosto de alguém, vendo as mudanças, as emoções, não falando sozinho. Só que isso requer um relaxamento. Eu tenho que estar calmo pra conseguir fazer isso. Eu tenho que estar... Não é natural pra ti. Ainda não. Eu tô tentando chegar nesse nível. Tu precisa primeiro respirar, relaxar pra... Sim. Tomar um chá. Senão a tua cabeça está sempre conversando contigo. Sempre conversando comigo. E daí é aquilo que eu falei. É difícil pegar as emoções das pessoas porque eu tô focando em expressões chaves, ao invés de focar nas sutilezas do rosto da pessoa, assim. Olha, cara, é muito diferente. E daí fica complicado. E essa coisa do cérebro sempre tá... Porque é isso que é o autismo, vem de auto, de próprio. O cérebro tá falando sozinho dentro da cabeça, assim. É difícil até... E por isso também eu sempre falei demais, eu sinto... Me expressei muito verbalmente, muito bem, até, apesar de falar demais às vezes, mas porque eu presumia que as outras pessoas também não conseguiam ver minhas emoções. Então eu falava tudo tintim por tintim para entenderem bem. Claro. E me repetia, falava. Claro, porque se tu não conseguia entender rápido, possivelmente eles também não estariam entendendo E daí as pessoas às vezes notavam que eu tava mentindo alguma coisa e eu logo, como é que tu sabe? Como é que tu se deu conta? E, tipo, eu devo ter dado alguma dica facial que eu não me dei conta. Assim. Ao longo dos anos eu aprendi a mentir melhor, automático, assim. Tudo bem. Tipo, às vezes a pessoa diz, por que tu tá triste? E tu, mas como é que ela sabe? Quando eu era menor era muito... Entendi. Tipo, eu tô cabeça pra baixo, assim, coisa, mas isso pode ser mil coisas, posso estar cansado também. Pra ti, né? Sim, porque eu não saberia dizer. Claro. Se alguém estivesse triste, eu não saberia, não tem como saber se ele tá triste, tá cansado. Porque ele tá assim. Tá esticando o pescoço, não tem como saber. Porque tem sutilezas ali que eu não sabia ver, não sabia diferenciar. E hoje tu consegue. Muito melhor, cada vez mais. É um exercício... Opa, desculpa. Que falta de profissionalismo, não dizer isso. Hoje em dia eu tento focar cada vez mais nessas sutilezas. E é aquela coisa, tentar transformar num gosto. Tentar fazer meio que um jogo. Tentar desvendar a expressão do outro e gostar disso. Olha. E ficar cada vez menos dentro da minha própria cabeça, falando menos sozinho dentro da cabeça e absorvendo o mundo externo, assim, e entendendo que tá tudo bem.
Sim. Que isso não é desligar meu cérebro. Mas deve ser bastante cansativo. É cansativo. Porque tu não para nunca o teu É cérebro. cansativo. Não é nem cansativo de me chatear, é que nem um Sim. exercício físico. Eu Sim, gosto é de fazer, cansativo. me sinto orgulhoso de fazer, mas eu me canso, assim. Claro, porque assim, exercício, tu tá exercitando o teu cérebro o tempo inteiro. E isso deve causar uma exaustão, não? Sim. Mental, assim, tô cansado. Sim. Por isso que tu gosta de dormir. É, tô sempre dormindo. Porque daí descansa, não para nunca, claro. Sim. E hoje tu consegue parar, às vezes tu sente, não tava pensando, não tava falando comigo agora. Como assim? Tu percebe hoje, por exemplo, que tu consegue silenciar um pouquinho o teu cérebro? Uhum, mais que antes. Hoje tu consegue. Não tanto quanto eu quero ainda. Tá. Treino sempre que eu saio, eu treino cada vez mais isso. Porque todo mundo fala um pouco sozinho pra registrar o que tá falando. Isso é normal, não tem que parar de fazer isso totalmente. Mas eu tenho um imbalanço, assim. Por ser autismo nível 1, não é tanto, mas... antigamente, até uns anos atrás, eu falava muito mais dentro da minha própria cabeça comigo mesmo do que absorvia o que era fora. Eu tô tentando inverter. Ver primeiro o mundo externo fora de mim e depois analisar dentro da minha cabeça. Que é complicado, mas eu tô tentando cada vez mais, sabe, ajustar esses níveis. E pra ti é sempre através do treino, né? Sim. Vai treinando até... Eu, graças a Deus, tenho amigos que eu gosto, que são divertidos de interagir. Eles sabem do meu diagnóstico. Sim. Gente respeitosa, gente bacana. Inclusive, eu vou hoje com eles numa festa de Halloween. E daí legal. é uma coisa que eu gosto de fazer com eles. É um passatempo legal. Qualquer coisa que eu faço, assim, com o meu grupo de amigos, tem vários amigos. Qualquer coisa, assim, fica legal de fazer, por mais cansativo que seja. Mas na faculdade é pior, porque... Na faculdade não é algo muito íntimo. O professor tá falando pra turma inteira. Sim. E daí tem isso também. Se o professor tá falando pra turma inteira, ele não vai notar se eu não tô prestando atenção. E meu cérebro sabe disso. E ele meio que me faz assim... Tu não precisa focar em tudo que o professor tá falando. Tu pode começar a imaginar, sei lá... videogame que tu quer jogar. Eu nem jogo muito videogame, mas é um exemplo. Sim. E eu tenho que falar com o meu cérebro. Não, eu tenho que aprender, vamos olhar. Só que até eu falar isso passou 10 minutos. Sim. Tá, e com os teus amigos que tu vai sair, por exemplo, hoje, tá? Nessa festa de Halloween. Tu sente algum desconforto ou já é natural? Tá de boa, aqui eu tô em casa. Não, às vezes um desconforto que outro, assim, mas no geral, com os amigos que eu tenho, eu me sinto bem natural. Assim. Tá, e com as pessoas novas, como é que é tu conhecer uma pessoa nova? Tipo, Depende muito da primeira impressão, assim. Tá. Se a pessoa chega assim, ela parece que ela tá relaxada, tá tranquila. Oi, tudo bem? Prazer, como é que tu tá? Eu fico mais relaxado. Legal. Se a pessoa parece que olhou... Se ela olha pra mim, não com raiva, coisa, mas se ela olha pra mim como algo esquisito, né? Pode não ter sido nada, ela pode só... Sim, só te olhou. Foi algo atrás de mim. Mas se eu tive a impressão que ela olhou e achou algo estranho, eu vou ficar o resto da conversa, tipo... O que eu fiz de estranho? Eu vou ficar nervoso, assim. Olha. Vai ser difícil focar em qualquer outra coisa. Tu vê, né, cara? E aí, ali meio que, putz, já tu não relaxa mais. Sim. Fica mais... Mas tu te diverte hoje, sai com teus amigos. Não, isso sim. Tem uma vida social bem ativa hoje. Bem ativa, eu diria. Isso por conta da terapia, tu acha que te ajudou muito? Muito. A Cíntia, em particular, me ajudou muito. Eu perguntando como é que as pessoas fazem tal coisa, se tal coisa. Ela falando, não é assim que as pessoas veem, Henrique. As pessoas veem as coisas assim, assadas, assim. Eu, tá, é por isso, Olha como é que é uma terapia com adulto, né? Tu vê, né? E isso, a Cíntia se deu muita coisa que eu podia ter autismo aí. A Cíntia se deu muita coisa que eu podia ter autismo aí, porque eu não chegava, que nem ela diz muitos pacientes, tipo, claro que ela não dá nomes, eu nunca nem perguntei, mas ela falando em geral, o trabalho dela, que reclamando da vida. Eu parecia que chegava lá genuinamente não entendendo e curioso, tipo, como é que é possível que as pessoas fazem isso? Porque, tipo, ela é psiquiatra, deve ter pessoas que reclamam. E ela disse que tem muito que ela tem que explicar carinhosamente, como falar que pode ser culpa da pessoa. E comigo não tinha tanto isso. Eu tava perguntando bem, tipo, eu queria uma aula social. E ela, tipo... Bem ingênuo, né? E ela, tipo, não, tu realmente não sabe como é que funciona essas coisas, esses lances faciais, assim, esses lances. Ela foi me ajudando. E a gente se deu conta que tinha um negócio social aí. Foi daí que veio a desconfiança dela. Foi aí que, tipo, acendeu uma luz. Porque tu não entendia como o mundo à tua volta se relacionava. Não entendia. Essa coisa, as pessoas quebram muito mais regras do que eu quebrava quando eu era pequeno.
Porque as regras são muito mais maleáveis do que eu pensava quando eu era pequeno. Pra ti, uma regra era uma regra. Na minha cabeça, as regras do mundo tinham majoritariamente sido feitas por especialistas que sabiam das coisas mais que a gente sabia, e se tu quebrasse uma, ia dar alguma catástrofe. Que nem o efeito de uma casa de cartas, assim, um castelo de cartas. E hoje em dia eu me dou conta que não, as regras são muito feitas, feitas na hora, e mudadas, ajustadas pra gente tentar organizar as coisas. E tem um jogo de cintura até. E hoje tu tem... Principalmente o brasileiro tem muito jogo de cintura. Sim. Que, imagina, eu me encaixava pior ainda. Quem sabe na Alemanha eu me encaixar melhor, sendo autista do que aqui. Mas aqui eu não me encaixava nada. Na nossa cultura ficou muito mais difícil. E hoje? Hoje eu entendo muito melhor isso hoje em dia. E tu consegue burlar alguma regrinha, alguma coisa hoje? Sim. Hoje tu consegue ser mais maleável contigo mesmo. Até hoje em dia eu sei que, tipo... o nível de seriedade de regras serem quebradas ou não, que eu não tinha tanta noção quando era menor. Pra ti era tudo a mesma coisa. Era difícil entender. Não era tudo a mesma coisa, mas era quase, era mais próximo. Tipo, isso é... matar alguém é muito pior do que outra coisa, mas não é tão pior. Enquanto a maioria das pessoas acham, não, é 1000 vezes pior. Sim. Mas hoje em dia eu tenho muito mais esse nível que eu sei quando eu posso tentar fazer um jogo de cintura, alguma coisa que se der errado eu posso me desculpar e a outra pessoa vai entender. Na minha cabeça, quando eu era pequeno, desculpa não servia pra nada. Se eu fosse me desculpar... E porque muito isso aconteceu comigo quando eu era pequeno, né? Que muitas coisas eu fazia sinceramente, sem saber que era errado, quando eu era pequeno, autista, bem pequeno isso. Eu me desculpava, só que nos olhos do professor, que tratava só crianças neurotípicas, isso era tão idiota que eu não tinha como estar me desculpando sincero, né? Olha, eu não podia acreditar que tu tava achando que tu fez algo terrível. Você começava a conversar super alto no meio da aula enquanto o professor apresentava, e eu era pequeno, eu realmente não sabia que não podia, supondo assim, e me desculpava depois, o professor achava tipo, não, eu não vou aceitar a desculpa, eu tô sendo grosso. E isso acabou criando uma casca que eu tive que quebrar, tipo, eu não posso fazer nada errado porque desculpa não é aceita. E depois eu fui vendo, não, pode se desculpar, assim, eu tive que reaprender isso mais tardiamente. E se alguém se desculpa contigo, como é que é? Eu tento fazer o que gostaria de ser feito comigo e acreditar na desculpa da pessoa, e aceitar. Por mais que tenha uma vozinha na minha cabeça, muito da minha formação de pequeno, falando essa desculpa daí esfarrapada, ele fez de propósito. Isso até hoje tem de pequeno, essa vozinha, assim. Eu tento não escutar ela. Mas ela tá ali. Eu tento dar o viés da dúvida pra pessoa, sabe? Sim, Porque é o que eu gostaria que fizesse comigo. Mas ela tá ali, assim, muitos desses anos formativos. E já te pediram desculpa, assim, lá quando tu era criança? Porque mexeram contigo, coisa parecida? Imagino que sim. Não tem uma lembrança específica de me pedirem desculpa, assim. Eu lembro de desculpas que realmente não eram de verdade, que era tipo, crianças brincarem, se professores obrigarem a se desculpar, deitaram. Sim, não tem nenhum valor. Não. Mas daí uma desculpa específica, ao analisar, não consigo te lembrar em particular. Mas hoje em dia, se um amigo me falar alguma coisa assim, eu tento. Sei lá, esqueci, derrubei o teu celular sem querer no chão. Sim. Aí eu tipo, desculpa. Eu aceito. Hoje em dia. E eu aceito porque eu sei, assim... Se eu tivesse derrubado o celular de alguém, ia ser de propósito? Provavelmente não. Provavelmente tinha sido sem querer. Tu tem que fazer. Eu tenho que fazer uns segundinhos, assim. Sim, tem que fazer uma mini análise, assim. Tu tem que te botar no lugar da pessoa. Eu tenho que conscientemente me botar no lugar da pessoa e fazer exercício, sim. Pra ver, eu não faria. Então, possivelmente ele não fez. Sim. Direto assim, não, claro que ele não fez. Não. Tu tem que ter esses segundinhos ali que tu... Sim. Tu faz o raciocínio lógico. Esse raciocínio. Sim. Que... É uma coisa que atrapalha um pouco, mas é isso que eu quero falar muito, tá ficando cada vez mais natural, assim. Isso é uma coisa que tu vai melhorando. Esses problemas, pelo menos no nível 1 que eu tenho, são tratáveis, assim. Sim. Hoje em dia eu tenho uma vida social bem movimentada, eu saio, eu falo com as pessoas. Qualquer problema social que eu tenho agora... essas coisas de reajuste para perfeccionismo mais. Eu não tenho um problema social que me atrapalhe, além dessas nervosismo com o e-mail. Não tenho uma coisa E esse problema de atenção, muito, prestar atenção nas aulas. Meus 2 maiores problemas, abrir e-mail das demandas e prestar atenção na aula. Mas socialmente... na aula não te machuca, né? Tu só não presta porque tu fica ali contigo. Não, me machuca depois na prova. Esse é o problema. E eu fico super nervoso na prova. E fico me cobrando muito. Quando tu vai passar por um teste, aí tu fica muito nervoso. Muito nervoso. Porque eu não estudei. Porque eu não consigo estudar, volta...
me liga muito esse fechamento mental de voltar pra dentro da minha cabeça, que eu falando sozinho. Eu tenho que reler o mesmo parágrafo várias vezes. E falando sozinho, pensando. E não é uma coisa que eu não quero estudar. Até quando é interessante o tópico. Até quando é um tópico que eu gosto. Tu gosta. Porque eu acho que é muito aquilo que eu falei. Eu tenho que ter na rotina um momento pra mim. Se eu tô estudando e tá comendo esse momento pra mim na rotina... Te mata. Não, esse é o horário livre que eu tenho. Então eu não consigo focar em uma coisa que eu não quero. Olha, por conta da rotina. Vamos dizer lá que, Da rotina da desrotina. Isso, da rotina de não ter rotina naquele momento. Então, Sim. tipo, se das 4 às 5, dentro da tua rotina, é pra tu não fazer nada ou fazer o que tu quiser, se tu tiver algo pra fazer naquele momento, tu não vai conseguir. Não consigo. Não consigo. Uma coisa que minha mãe não entende. Ela, por exemplo, eu tenho 2 horas livres e depois eu vou vir pra cá, por exemplo. Eu vim aqui no podcast, né? Eu não tinha 2 horas livres, mas supondo. Tinha 2 horas livres. Eu só teria sido capaz de ficar no celular esperando a hora do podcast. E minha mãe ia falar, por que tu não aproveita pra estudar agora? Por que tu não aproveita pra fazer tal coisa? Eu não consigo aproveitar. Eu não consigo fazer. Eu só consigo esperar semi-ansioso. Não ansioso de com medo, mas ansioso de... Eu não posso perder o horário, assim. Tá. O horário chegar. E esse meio tempo já tá ocupado. É o tempo de espera. Sim. Ele já está ocupado como o tempo da espera. Não dá pra botar outra coisa porque já tá ocupado. Com o quê? Com nada. Com o vazio. Ele tá ocupando aquele lugar. Ele tá ocupado, claro. Não é um vácuo, tem ar ali. Exato. Entendi, cara. Faz parte da tua rotina. E todo dia tu tem esse período que Sim. Pra mim, é bem essa coisa de momentos-chave. Eu tenho os momentos que eu tenho que fazer as coisas. Tá. E nesse meio tempo, eu tenho sempre uma leve ansiedade, assim, pela coisa que está por vir. Então eu não consigo fazer mais nada entre esses dois. Tá. Entre o trabalho aqui, eu sei que eu vou vir pra cá. Tá. Eu não consigo pegar e fazer um afazer sério, tipo, mesmo que seja estudar, ler um parágrafo, assim, eu não consigo focar, assim. Tá. Tu vai ter que fazer o que tu quiser fazer naquele momento, porque tu precisa estar relaxado. E não pode ser algo que eu queira fazer também muito longo. Mesmo que eu tenha 2 horas, eu não vou pegar e ver um filme. Que é longo, mesmo que seja 1h30, assim. Tu precisa estar no nada, vamos dizer. Fazendo várias coisinhas rápidas, assim, ocupando... veja um vídeo de 5 minutos no YouTube, enquanto eu espero as 2 horas passarem. E depois que eu não tiver mais nada pra fazer de verdade, daí eu me dou ao luxo de fazer algo mais longo, ver um filme e coisa. Mas antes disso, eu não consigo ocupar meu tempo com coisas longas. E o estudo, se eu me interessar e acabar engatando, acaba ocupando um tempo longo. Claro. E daí eu tenho muito medo de perder o horário. Eu tenho muito medo de me distrair e perder o horário. Eu sinto que eu tenho muito que focar nesse a fazer futuro, daqui a 2, 3 horas. Se eu não tiver consciente que eu tenho que fazer isso durante essas 2, 3 horas, eu vou perder. Então, na verdade, tu tá focado. Sim. No que vai vir. No que vai vir. Eu sinto que eu tô sempre dirigindo, eu tenho que ficar olhando pra frente. E daí eu posso olhar pro lado rapidão, eu posso mudar a música do rádio, mas eu não posso fazer algo que me ocupe muito a atenção. Entendi. Cara, é muito diferente, né? Posso fazer uma pergunta pro Henrique? Claro. Cara, me diz uma coisa nessa parte do estudo, tá? Tu falou em questão da leitura e de estudar é tão difícil. Acontece contigo, porque acontece muito comigo, cara. Muito, de tipo... Às vezes eu vou ler um conteúdo, um livro, por exemplo, mesmo que eu esteja muito interessado, e parece que eu leio uma página e é como se eu não tivesse lido, tu entendeu? Eu tenho que ler 2, 3, 4 vezes, ou às vezes eu normalmente estou lendo um livro, eu tenho que voltar e ler o capítulo anterior para seguir. Acontece muitíssimo comigo. Muitíssimo. É como se eu leio, tô na próxima página, parece que eu não li nada na página anterior. Sim, e é isso que é essa coisa que eu falei, eu sinto que meu cérebro quer sempre otimizar o tempo. Então, ele quer pensar em várias coisinhas que ele acha importantes, assim. Só que enquanto eu sei que eu quero... Não que eu quero, mas eu tenho que fazer outra coisa. Eu querer ler. Eu sei que eu tenho que ler. Esse capítulo do livro tá meio chato, mas eu sei que eu tenho que ler ele pra entender o próximo. O meu cérebro pensa, não, tem que otimizar o teu tempo. Tu tem que fazer o que tu gosta o tempo todo. Se esse capítulo tá meio chato, eu não vou focar nesse daqui. Olha... Porque se eu não otimizar o teu tempo, o tempo todo, tu vai se perder, vai se desorganizar. Entendi, cara. A organização é muito importante. Sim. E como é que tu chegou no final da faculdade? Com muitos suores, com lágrimas. Sim. Porque tu tem dificuldade de concentrar lendo. Bastante. Apesar de gostar de ler, né? Eu tive muito professor particular. Eu legal, tive um muito legal chamado José, nome do meu pai também, que me ajudou. Foi recomendado pela Cinti, ela conhece ele. Legal.
E eu tô com outra agora chamada Letícia, que tá me ajudando no TCC. Ah, legal. Mas eu acho que sem essa ajuda externa eu não teria passado. Porque essa ajuda te ajuda a te concentrar? Só ter outra pessoa ali do lado com quem eu gosto, eu já consigo ler. Ah, é? Sim, já. Te dá uma segurança, como se tu precisasse de uma segurança. É, a outra pessoa ali do lado, porque daí eu sinto que eu posso ler algo que eu não gosto, que eu não tô perdendo meu tempo. Porque eu ainda estou com alguém legal do meu lado. Então tem algo que eu gosto acontecendo. Mas então tem que ser alguém que tu goste. Sim, que seja sim. legal. Sim, se eu tiver com alguém chato... professor xarope. eu não vou conseguir focar. Mas se eu sinto que eu tô numa... Tá acontecendo algo que eu tô gostando. Que no caso é você tá passando tempo ali com a professora Letícia, que ela é gente boa, ela é bem legal de conversa. Daí, ou com o Zé, que também era gente boa. Daí eu consigo ler, porque a gente lê o negócio juntos, estuda. A gente lê alguma coisa de história, a gente aprende matemática, e a gente troca piada e ri, coisa. E daí assim, não sinto que eu tô me forçando a fazer algo que eu não gosto mais. E daí eu consigo aprender. Leve. Daí fica leve. Mas o meu cérebro tem esse pavor de gastar tempo fazer algo que ele não considera ideal. Ele sente que é um desperdício do tempo dele que tem que ser hiper-otimizado. Entendi. E isso é uma característica do autista? Eu sentiria que sim. Essa hiper-otimização, esse micromanagement do tempo diário, sim. Olha, tu vê, né, cara? Tu vê, né? Tu precisa... Ainda que algo que seja um pouco chato pra ti ali, se tiver alguém legal, tá, ficou legal então. Não tô só fazendo algo, desperdiçando, digamos assim, o tempo com algo que tu não gosta. E daí eu consigo focar. Porque normalmente as pessoas neurotípicas conseguem desperdiçar o tempo. Eu tenho que ler um capítulo que eu não gosto. Tá, 10 minutos, grande coisa. Eu não consigo, esses 10 minutos me parecem 10 horas. Olha só, cara. É bem doloroso até. Não chega a ser tão ruim quanto abrir um e-mail, que é pior ainda. Mas é ruim. E na escola sempre foi assim também? Não sempre, mas é porque as matérias eram mais fáceis quando era pequeno, né? Ah, sim. As matérias foram ficando mais difíceis. Depois, aquela coisa, botaram letra na matemática. Daí, verdade. E daí eu escolhi fazer economia, óbvio, né? Cara, tu tem irmãos? Não, sou filho único. Ah, é filho único. E tem primos, assim, que tu interage ou não? Tenho. Tenho uma prima mais nova que eu. Ah, tá. Acabou de fazer 18 agora. Eu tenho um primo mais velho, tá com 26, 27 agora, por enquanto. Ah, um pouquinho mais velho. E a gente interage, sim, mas não é irmão, eu não vejo eles o tempo todo. Tá, assim. tu não conviveu. Tu Não. convive mais com teus amigos. Hoje. Sim, hoje em dia, com certeza. Que legal. Pá. E por que tu escolheu economia? Porque botaram letra na matemática? Eu tava na letra mais velha. Não, literalmente foi porque eu tinha feito antes um ano de relações internacionais. Isso eu não lembro por quê. Eu não gostei, eu quis sair. E a única cadeira que eu não tinha detestado em relações internacionais foi economia. Acho que porque a professora era legal. E daí depois a minha mãe tava me obrigando a fazer alguma cadeira pra faculdade. Tipo, tá, vamos lá. E eu olhei a lista e a única que eu não odiei foi a economia. Tipo, tá, vamos fazer economia. E outra, economia é algo que eu não gosto muito, mas que eu acho que é muito importante. Então eu acho que eu devia aprender, mas que eu nunca ia conseguir me obrigar a aprender se não fosse pela faculdade. Me botando na faculdade de economia, eu ia acabar aprendendo economia. Que é algo que eu acho que é muito importante, que não é muito ensinado na escola, que era um buracão no meu conhecimento, que eu nunca consegui me empurrar pra fazer sozinho. É verdade, entendi. E daí eu pensei, não é algo que eu odeio, mas eu não gosto e eu nunca vou fazer sozinho. E é algo que eu acho importante saber, então vamos fazer a faculdade de economia. E tem alguma coisa que tu goste muito? Tipo, Esse é o de problema. faculdade, alguma coisa? Eu gosto Ou é muito de várias muita coisas. É. Só que eu acho que eu não gosto de nada se eu tenho que estudar aquilo. Ah, se tiver um compromisso já... Um compromisso de estudo. Por exemplo, eu gosto muito de literatura clássica, que nem eu falei. Estou estudando hoje sobre a formação das primeiras escritas, em 3000 a.C. A desvendagem dos hieróglifos a primeira vez. Só que se isso fosse uma matéria de história, eu tivesse que ler os mesmos artigos que eu li nas coisas, eu não sei se eu conseguir. Ah, então tá. Porque ia ser... Será que eu vou conseguir aprender tudo que eu tenho que aprender a tempo? E daí tem esse nervosismo de... É a cobrança. E daí eu vou ter a prova depois. Então eu tenho que ler isso, eu tenho que prestar muita atenção. Eu tenho que ler isso, eu tenho que ler bem. E daí eu já começo, tá, mas eu não tô gostando dessa pressão. E daí meu cérebro começa a focar em outras coisas, que eu tenho que otimizar com coisas que eu gosto. E daí o que eu normalmente gostaria passou a ser algo que eu não gosto mais. Deixa de ser um hobby. Deixa de ser um hobby. Por exemplo, ler sobre isso pra ti hoje é um hobby. É um hobby, Tu vai lá exato. É um hobby. E tu lê relaxado. eu tava Porque não afim, tem a tava curioso. obrigação de ter que depois
fazer um teste pra mostrar que tu entendeu. Então, se eu não ler, eu posso reler e não tem problema. Mas, se eu tô me sentindo que eu tinha o dever de ler, e daí eu me dou conta que eu tenho que reler, daí eu já... Meu Deus do céu, tá dando errado. Tá dando errado, eu começo a ficar nervoso. sim. E isso quando tu lê um livro, isso acontece, eu acho, porque tu se sente... Livro tem essa coisa cultural, de intelectual. Tu se sente que se tu leu e não entendeu, tu tá se sentindo burro. E daí tu fica nervoso. E daí tu não consegue entender de novo quando tu relê, assim. Tu fica, pô, não consigo ler isso daqui, eu sou idiota. Esse nervosismo trava o funcionamento da cabeça. Mas, tipo, como hobby, se tu tiver que reler, tá tudo bem. Como hobby, eu releio, porque, tipo, que eu vou fazer de novo algo que eu gosto. Que horror. Faço de novo, não tem problema nenhum. Olha só. Acha mais, né? Que legal, né? Que legal. Quanto tempo, viu? Cara, cadê aqui embaixo? 1h05 já. Passa, né? Passa voando, Passou, né? passou. Parece que eu tô há meia hora aqui. 1h05. Olha só. E tu fala bem, né? Sim, me Tu disseram fala sempre isso. super Obrigado. bem. Ele fala muito bem. Muito bem. Uau, muito legal. Obrigado. Tu tem 25 anos. Uhum. Olha só que legal. Muito. Isso também tem muito a agradecer o Monteiro Lobato, a escola. Eles tinham todo ano um projetinho que, dependendo do ano, tu ia fazer um grupinho ali com as nossas amizades, 3 alunos, vocês iam estudar um tópico e depois apresentar no final do ano o tópico. Então tinha muita apresentação no Monteiro, falar pro público. Depois eu fui pra faculdade, foi 2 colegas meus do Monteiro comigo, nessas relações internacionais, e eram os que melhor apresentavam, melhor falavam em público. Por conta do que... Sim, da de escola. longe, de Olha que longe. Os outros legal. colegas tinham muito mais dificuldade de apresentar coisa. Olha que legal. Tá chegando no fim, mas eu vou ficar mais um pouquinho contigo, que eu quero te fazer mais umas perguntas. Não, faz. Muita curiosidade, né? Me diz uma coisa, como é que foi... Tu fala muito bem, certo? Tu fala bem, tu te expressa muito bem. Obrigado. Me dizem que sim, obrigado. Como é que tu venceu essa barreira? Chegou a ser uma barreira em algum momento pra ti? Não muito. Porque me expressar os sentimentos era uma barreira no geral, mas não pela fala. Pela fala eu sempre consegui explicar o que eu sentia, que as pessoas de outra maneira não entenderiam. Tá. Eu acho que é muito por isso que eu sou bom em falar. Porque eu não sabia me expressar de outras maneiras. Eu sou muito auditivo, que nem eu falei, eu escuto falar. Então eu sempre foquei muito em me explicar bem falando, tintim por tintim. Até porque eu presumia que as pessoas nem iam entender os meus sentimentos. Às vezes entendiam, eu nem sabia, eu ficava surpreso. E às vezes, de fato, me interpretavam errado. Mas outra coisa, eu também, quando era pequeno, eu gostava muito de ler. E ajuda, né? Eu li muitos livros, eu li muitas séries de livros. Não cheguei a ler Harry Potter, mas esse tipo de coisa, assim. Eu li muitas séries de livro pra jovens adultos. E antes da idade, eu li uns livros que era pra 12, 13 anos, eu tinha uns 9, assim, 8. Eu li Doutora Quest, que hoje em dia eu não lembro nada da história do livro, mas eu lembro que eu li Doutora Quest. Então tu lia livros sempre acima Sim. do teu entendimento naquele momento, do que seria o Do que normal. seria esperado. Sim. Então... E os professores sempre me elogiaram muito, assim. Eu, tô fazendo pro hobby, não tem que me elogiar, mas obrigado. Ah, que legal. Mas isso ajudou muito no meu vocabulário e no final ajudou muito também me obrigar a me expressar falando, porque eu não sabia me expressar de outra maneira. Claro. Eu não sabia que expressão facial fazer pra demonstrar que eu tô envergonhado. Eu não sabia nem que as pessoas entenderiam uma expressão facial minha que eu tô envergonhado. Não sabia que isso era possível. Tipo, se tu tava com fome ou triste, tu tinha que dizer, porque se tu tivesse meio chorando... Ou chorar em prantos, assim, daí tá. Mas eu sinto que se eu chorasse quando eu era pequeno, eu ia presumir que se eu estivesse chorando de leve, lacrimejando o olho, iam presumir que caiu um cisco no meu olho. É isso que eu imaginava. E aí tu tinha que falar, obviamente, para que as pessoas entendessem aquilo que talvez elas já estivessem entendendo, mas para ti não. Sim, que eu nunca presumi. E aí tu verbalizava exatamente o que tu estava sentindo. Por isso que tu fala muito bem. Obrigado. Leve, né? Leve, claro, sabe? é claro. Dá assim, não tem, é muito claro. Muito bom. Que legal. Eu adorei. Quer saber alguma coisa, Renata? Não, só tô ouvindo. Tá bastante. Obrigado. Muito legal. Muito legal. E hoje tu tem sonhos? Literalmente sonhos ou Não, objetivos? sonhos objetivos. Porque literalmente sonhos eu não tinha por um tempo. Eu comecei a tomar Alexa Pro, antidepressivo, e daí eu comecei a ter muito sonho. Por isso que eu pensei que podia estar perguntando por isso. Sonho? Eu não lembro de ter sonhos por muito tempo. Dizem que sempre sonha, tu só não lembra, mas eu não lembrava. E hoje em dia eu lembro, assim.
Mas daí eu pensei que podia estar perguntando E por o isso. Lexapro pra que tu toma? Antidepressivo. Ah, tá. Quando eu comecei Hoje em dia é a dose mínima, assim. Tá. É mais leve. Eu comecei com a Cintia, eu tava muito mais triste com a vida e a gente começou a tomar e foi diminuindo. Muito porque tu não te entendia Exato, também. exato. Claro, Mas hoje- conforme tu for... Só toma esse medicamento? Sim, eu também tomo um pro estômago, mas nada... Ah, sim. é. aham. Mas sonhos de vida, sim, eu quero aprender a tocar piano melhor, eu quero me apresentar mais profissionalmente, Ah, talvez. tu quer te apresentar? Quero me formar. Eu vou ter uma apresentaçãozinha com da escola de piano do meu professor agora. mas Ah, que legal. eu quero fazer recitais meus um dia, provavelmente. Esse é o sonho mais futuro. Tu desde os 15 anos, tu Uhum. estuda piano, né? Uhum. Olha, então, na verdade, o que tu quer é ser músico, né? Sim, eu diria que sim. Isso é o que tu quer pro teu futuro. Ou pelo menos como hobby, se eu puder também exercer outra Viver da- profissão. Ah, tá. Ou exercer outra profissão, mas daí no hobby poder tocar músicas e gravar no meu piano, botar no Spotify, assim, Tá. isso seria legal. Eu falei antes, não sei se tu tava, eu fiz piano porque eu queria cantar na época, e daí eu queria aprender mais teoria musical, e o piano é muito visual, tu vê as notas subindo e descendo. Eu acabei não cantando, eu acabei ficando no piano mesmo. Mas- E tu conhece as notas pelo ouvido? Não, já tentei, tem testes pra isso online. Ah, Isso é outra coisa que dá pra trabalhar também, dizem que tu consegue acabar... tu vê as notas no visual daí, Sim, onde é que ela tá, mas no ouvido ainda não. Não, ainda não. Hoje, pra te tocar o piano, tu coloca a partitura e tu toca. Se eu decorar a música, eu não preciso da partitura ali. Eu até tenho muita memória muscular nos dedos, assim. Mas... essa de, tipo, fechar os olhos, tocar uma nota e reconhecer, é ouvido perfeito, não, eu não tenho ouvido perfeito. Ah, Tu sim. toca melhor decorando a música ou lendo a partitura? Eu sinto que depois que eu decoro já e não uso mais a partitura, eu toco melhor. Eu sinto que se eu tô olhando a partitura, eu fico meio nervoso de olhar Pode a partitura, perder. sabe? Eu Eu tocava acho- piano também um tempo e eu era exatamente assim também. Eu acho melhor tu usar a partitura... Tem músicas que eu decorei que eu toco até hoje, de olho fechado. Aham, Eu li a partitura e... a partitura é melhor usar como instruções, né? Sim. E depois que tu sim. aprendeu mesmo, tu aprendeu a música, daí tu tá... Dizem que o piano é o instrumento musical que tu mais utiliza o cérebro, né? Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que... Não sei dizer também. eu ouvi dizer que é porque tu usa todos os dedos, né? E o pé às vezes, não? Sim, São tem três os pedais. que tu usa, são os Aham. três pedais. Eu não uso do meio muito, ele é pra abafar mais o som, mas meus vizinhos não reclamam, então... Tu mora em apartamento? Eu moro no apartamento, sim, Sim. sim. É na João Vale que tu mora ou na Nilo ali? É uma esquininha com a Nilo, na Barbosa Ah, Gonçalves. tá, Mas é sim. tipo, na Nilo tu dobra logo Tá, na esquina, assim, aham. praticamente no Nilo, pensei. Hoje nós vamos no Coco Bambu. Olha eu fazendo Legal. propaganda. Propaganda do Coco Bambu. Aham, nós vamos lá jantar com um amigo. Tu tem alguma restrição alimentar que tu não gosta? De sensorial, assim. Por exemplo, não consigo comer determinado alimento. Até hoje, o único que eu tenho, que talvez mude se eu prove hoje em dia, mas quando eu era pequeno eu comia, eu odiei, foi o lagosta. Lagosta. Eu adorei o gosto, eu adoro frutos do mar, adoro camarão. Comi lagosta, adorei o gosto, só que a textura foi um negócio tão bizarro que eu tive que cuspir. E até hoje eu tenho meio olha. trauma, nunca mais comi lagosta. Olha. E é sempre a textura, é sempre sensorial, né? Sim, não é pelo gosto. Não é assim, pelo de- gosto, é pela textura. Tem uma também, mas que eu acho que é com a maioria das pessoas, que eu comi a carne, gostei, a textura não me incomodou, era macia, e daí me falaram que era língua de boi. E daí eu não consegui comer mais. Mas eu acho que a maioria das pessoas não ia conseguir comer mais. Língua, eu acho que é pouquíssimas pessoas que comem, né? Meu pai adora língua. Que a minha avó faz, eu sou apaixonado. Ah, sério. Eu já comi também, O mas... pior é que é bom pra caramba. É trimacio, é gostoso. Não, é macio mesmo, Só que né? tu aprende que é língua e tu não consegue mais comer. É verdade, né? O que é isso aqui, língua? Não quero. Obrigado. É ótimo, mas eu não quero. Hein, se disser que é o pescoço, tá, sério. Que legal. Bom, cara, nós estamos chegando no fim, infelizmente. Legal. Não, tranquilo. Quem sabe um dia vem tu e a tua colega, essa que tu falou, né? Na mesa pra gente conversar os dois. Sim, Gente, eu vou ver trocar ela uma daqui a ideia. pouco agora, inclusive. Ah, ó, que legal. Já é. falo, ó, tive lá e... E ó, fala, isso é um legal. A minha voz vai tri, que tu é auditivo, né? Aham, É legal. Tem uma voz boa, tem uma voz macia, veludada. Legal, cara. Vamos lá. A gente tem um roteirinho pro final, tá? Tá. E eu sempre faço, então... Eu sempre pergunto pro nosso convidado se teve alguma pergunta que ele estava esperando e que não saiu. Boa pergunta essa. Essa eu não tava esperando.
Pá, uma que eu tava esperando que não saiu. Eu acho que tu perguntou bem o que era mais relevante. Eu acho que... Tu perguntou como é que eu lido hoje em dia com as coisas, melhorou. Problemas na infância, mais... não sei. Se tu... Não sei, eu acho que eu no teu... Eu não esperava que tu fosse perguntar isso, mas eu acho que eu, por curiosidade, no teu lugar, perguntaria se tem alguma coisa que eu acho que não tem como tratar, assim, que não... Então pode responder. E eu acho que dos problemas mais graves sociais, não. Sempre dá pra tratar. Pelo menos no meu nível 1, Tá. eu sinto que é tratável leitura social de emoções, é tratável expressão corporal, essas coisas são aprendíveis. Mesmo tardio, pelo menos na minha idade. Talvez se tu for diagnosticado com 40 anos, talvez não. Mas pra quem é diagnosticado aos 19, 18 no meu caso, eu acho que tem... Sempre é tratável. Aham. Dá pra melhorar muito. Sim. E não é só um masking, assim. Realmente acaba naturalizando. No início tu faz um masking, tu finge. Mas a coisa acaba naturalizando. Naturaliza mesmo. Hoje em dia eu leio emoção facial muito mais naturalmente, sem esforço do que antes. Que é uma coisa que meus amigos fazem desde muito menor do que eu. Mas hoje em dia eu faço muito melhor. Olha só, legal. Tem algum recado que tu queira dar pro pessoal que vai nos escutar depois? Ou até para as pessoas que ainda não tiveram o diagnóstico. Façam exercício, bebam água, fiquem longe das drogas. É isso aí. Não sei, eu acho que... Tem tratamento, acho que esse é o meu principal. E o tratamento é uma palavra meio feia, parece um negócio meio médico, assim. Mas não, tem exercícios, eu quero dizer. Tem exercícios que tu mesmo pode aprender a fazer. Se tu encontrar alguém que entende, até tu aprender sobre autismo, tu aprende o que ele muda em ti, o que ele faz, tu consegue ir se reajustando, assim. Isso não é uma coisa, tu tá fingindo ser alguém que tu não é, tá dizendo, não, tu tá aprendendo umas coisas que são muito importantes aprender pro funcionamento da sociedade, que infelizmente tinha um déficit. Mas são coisas que dá pra aprender, pode ser divertido fazer isso. Que legal. Principalmente se tu tem bons amigos, assim. Tem muita gente que tu tem... No início tem medo de falar teu diagnóstico, assim, das pessoas. Tu explica, assim, o diagnóstico, elas não julgam tanto quanto tu pensa no início. Legal, cara. Meus amigos, pelo menos, não. Às vezes a gente julga mais que pensando que o outro vai julgar do que o outro vai julgar realmente. Né? A reação do outro na cabeça é muito pior do que... Os e-mails também são geralmente assim, tu abre e não é tão ruim. É verdade, né? Olha só. Agora, meu velho, olha só. Eu sempre falo isso no final. Por que o nome do podcast é Um Golecast, tá? Um Golecast porque o nosso convidado é sempre a garrafa cheia do conhecimento que ele vai trazer pra gente. E não tem como despejar tudo aqui. Então ele deixa sempre um gole daquilo que ele sabe ou daquilo que ele viveu pra gente aqui. Por isso Um Golecast. Tá, legal. É uma analogia, tá? Sim. E aí a gente sempre pede também, tu viu que na mesa aqui tem um buraquinho? Agora vi. E tu viu ali embaixo, ó? Tampinhas. A gente sempre pede então pro nosso convidado pegar a tampinha do que ele bebeu. Mas o Bill vai fazer um cortezinho para nós e aí colocar nesse buraquinho para deixar a tampinha aqui para nós como um símbolo da energia. Assim, tentar acertar. Que vai deixar aqui pra gente. Vai lá. Eu não ia acertar de longe, tá? Cara, Henrique, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi bem legal. Vamos te esperar com a colega nova. Então. Eu vou vamos ver se dá pra gente encaixar. Foi muito legal, adorei nossa conversa, adorei entender um pouquinho de como é que sente, né? Até antes de vir para cá eu estava comentando com a Renata, a gente vai conseguir perguntar para alguém como é que uma pessoa que está dentro do espectro sente as coisas, né? Para tentar, não dá nunca para entender exatamente, porque a gente não está sentindo aquilo, mas ter uma ideia eu acho que é bem legal, assim, até para quem vai olhar depois do podcast e tal. Sim. Para entender mais também o espectro, né? Para não às vezes discriminar ou coisa parecida. Sim, o que as pessoas principalmente têm que entender do autismo é que ele quer te distrair do mundo externo, te deixando dentro do teu mundo interno, na tua cabeça. Ele te quer fazer isso.
E às vezes isso é muito bom. Às vezes tu racionaliza coisas e pensa que senão as pessoas não fariam normalmente. Mas às vezes tu perde muita coisa do mundo de fora, sacado, que as pessoas neurotípicas veem e o mundo tá acontecendo e tu não tá vendo, assim. E não é de propósito. Os autistas não escolhem ser assim, isso acontece muito. Legal. Então tá, obrigado, Henrique. Agora vamos pra finaleira? Aqui na 1? Não. Então tá. Salve, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio tanto quanto eu gostei. Espero que vocês tenham aprendido um pouco do sentimento do pessoal que está dentro do espectro, assim como a gente captou aqui. Foi um prazer estar com o Henrique hoje. E espero vocês na próxima quinta-feira. Esse vai para o ar na última quinta de novembro. E a gente precisa de mais um para a última quinta de dezembro. E dezembro é férias. Aí a gente só volta final de janeiro. Ou início de fevereiro, porque tem recesso também para mim. Beleza? Tamo junto. Feito, Bill?